Certamente você já ouviu dizer que a maior parte dos pilotos de um grid de Fórmula 1 testam no mundo virtual para depois colocarem os seus carros no mundo real. Para saber essa história, eu trouxe aqui hoje para o Ligados na Tomada Richard Max, que além de ser um campeão do mundo virtual, é um técnico, um especialista também no mundo real com altas tecnologias. Richard, seja super bem-vindo aqui ao Ligados na Tomada, meu amigo. Obrigado, Alex. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E quando a gente fala de estar credenciado, está literalmente credenciado, é piloto da CBA. É isso, né, Richard? É isso mesmo. Hoje pilotos virtuais podem se credenciar para disputar campeonatos oficiais pela CBA. Richard, é folclore ou é verdade? Por exemplo, eu escutei muito do Hamilton, quando ele foi para a McLaren, lá no início da carreira dele, convidado pelo Ron Dennis, e ele dizia depois, poxa, como você andou tão bem numa pista? Perguntavam para ele, né? Se você nunca tinha andado ali antes, em Spa, em Mônaco, ele falou, mas claro que já andei, já fiz mais de 1000 horas nessa pista no mundo virtual. É verdade isso? Sim, com certeza. Hoje, praticamente todos os pilotos entram em simuladores para poder não só desenvolver uma forma mais rápida de pilotar, como também entender o carro, principalmente os carros de Fórmula 1, que as equipes têm os simuladores próprios, onde eles treinam com o carro que eles vão para a pista, até para os engenheiros saberem o que pode ou não melhorar, porque eles não podem mais mexer como antigamente, né, no carro. Existe um limite que eles podem utilizar da fábrica, né? Então, o simulador acaba sendo uma grande ferramenta. Então, não é só para conhecer a pista, porque eu sempre imaginei que era para esse cara, porque eu já escutei isso do Christian Fittipaldi, escutei do Rubinho também, que quando você entra numa pista, você já tem que conhecer a pista. Não adianta você ver depois daquela chicane se a curva é para a esquerda ou para a direita, até para a segurança do piloto. Então você tem que ter aquilo já na cabeça. Eu imaginei que o simulador, ele servisse mais para isso, para o cara decorar a pista. Então vai muito além disso, desenvolvimento e tecnologia do carro também, né? Vai muito além disso. Até setups de configuração que ele pode testar no simulador antes de chegar na pista. E podemos colocar que daria quase uns 80%, 90% de fidelidade. Vamos colocar assim, na tua casa, a gente já colocou isso aqui no Máquinas da Pan, você andando no simulador e participando de uma competição. Qual o custo? Na verdade, naquela época você até me falou o custo. Aquele equipamento saía por volta de uns R$80 mil. Atualmente, para um piloto de Fórmula 1, vamos dizer, a McLaren, a Ferrari, eles têm os simuladores dele. Qual o custo de um simulador desses de um piloto de Fórmula 1? Com certeza acima de R$1 milhão, sem sombra de dúvida. E muito fiel ao que você vê? Muito mais fiel do que o que a gente tem, que são muito bons, mas os deles com certeza supera qualquer expectativa. Inclusive de esforço, né? Que você me colocava naquele dia, quando você veio para o Máquinas, que não é só a simulação de jogar para um lado, do G para o outro e tal, mas esforço até do braço, né? Do braço, do pescoço. Do pescoço, das pernas. Eu acho que hoje o simulador, a única coisa que ele não traz mesmo é a sensação de velocidade. Que você pode refletir com um pouco de vento, mas o cérebro da gente não é tão bobo assim, e é o que falta, porque o resto a gente tem muito próximo da realidade. Você, que tipo de campeonato que você participa? É Fórmula 1, é Le Mans, é WEC, é Fórmula Indy? Qual a tua gama qual é esse universo de racing para você? Na equipe a gente faz as competições de endurance. Qual que é a sua equipe? A Richard Racing. A gente tem 16 pilotos. Então, a gente está praticamente em todas as categorias, né? GT3, GT4, os Endurance, que são as corridas de longa duração, que nós vamos ter aí pistas de 6, 12, 24 horas, como Le Mans. Eu, particularmente, gosto e sou especialista em ovais, então eu faço competições de NASCAR e de Indy, que muita gente fala é muito fácil correr no oval, mas eu brinco que eu acho que é muito mais difícil você andar 350, 400 km por hora a cada 25 segundos, com muitos carros próximos, do que numa corrida de turismo que você tem a pista e você tem uma flexibilidade de distância entre os carros para você pensar numa parada de boxe, numa ultrapassagem. No oval não tem margem de erro, né? Erro é muro. Então, eu gosto muito disso. Eu tenho alguns pilotos também na equipe que vieram do GT3, corriam de GT3, eu falei, experimenta um oval, e se apaixonaram, e hoje são pilotos de oval. Você já competiu as 500 milhas de Indianápolis? Já fiz 7 vezes. E com algum piloto campeão? Tivemos o Tony Kanaan já disputando também com a gente. Chegou na frente ou atrás dele, Richard? Cheguei atrás. Ainda não foi dessa vez. Tá, mas como que é essa experiência para você? Ou seja, você consegue
se transportar, fazer uma imersão no mundo real, estando num cockpit virtual? Sim, a gente faz uma preparação grande, principalmente umas 500 milhas, que é uma corrida muito longa, passa de 3 horas você sentado no cockpit, então você treina diariamente, né? Os braços e pernas, o pessoal tem que fazer exercício, parece brincadeira, mas é pesado, o volante ele joga contra, né? Ele tem uma coisa que chama force feedback, então você sente todas as vibrações da pista. E você viu lá em casa, com o simulador de movimento, então eu tenho toda a trepidação da pista. Então, você sai dali muito cansado. Então, você faz um treinamento, você tem que fazer várias vezes para poder chegar e tentar as 500 milhas, que realmente não é fácil, é muito desgastante. E, provavelmente, quando você tem pilotos, assim, como um Tony Kanaan e outros pilotos famosos que entram de categoria, principalmente norte-americanos, você tenta não focar neles, esquecer que eles estão na pista. Ele é só mais um ali dentro, né? Mas quando você está próximo, espero não bater no carro dele, porque é o que vai mais aparecer. No resto da semana foi que você bateu e tirou um piloto famoso, por exemplo, da pista. Mas é muito gostoso você competir com eles, porque você aprende até... Eu gosto quando você está andar atrás para ver as linhas, entender um pouco mais. Porque o cara dispensa comentários, né? Endurance. Quais provas de Endurance você já participou? Endurance a gente já fez as 6 horas de Glens, fomos campeões. Fizemos as 24 horas de Daytona, fomos campeões. E fizemos a última Le Mans, ficamos em 13º. Pode parecer muito, mas é uma competição com mais de 80, 90 carros. São mais de 250 pilotos competindo. E no virtual também tem aquela classificação LMP1, LMP2, Turismo, o Porsche, o GT, tem tudo isso. Tem tudo isso. Qual era a sua categoria? A gente correu de GT3. E aí você divide, a nossa equipe entrou com 4 pilotos e eles vão se revezando ao longo das 24 horas, porque ninguém aguenta fazer. São 4 pilotos? São 4 pilotos na equipe. Então, deu horário, cria-se uma tabela, se estrutura todo mundo, você deixa o mais rápido fazendo a primeira perna e a última perna, para tentar compensar algum erro no meio do caminho. E quanto tempo cada piloto fica no carro? Olha, depende. Nessa competição, a média era de 4 horas, mas eu tive um piloto que fez um stint de 6 horas. É bem puxado. E pode ter alguma ajuda externa? Porque quando você está no carro, não dá para pegar uma aguinha, pegar um refresco, ou seja, você vai ter aquele tubinho que vai através do capacete que você bebe, aquela coisa toda. No mundo virtual, você tem esse tempo, você tem um descanso a mais por ter as pessoas à disposição à tua volta ou não? Não, você não... Você não pode? Não tem como parar, né? Você não pode dar um pause, tomar um café, ir ao banheiro... Então você tem que se preparar. Não pode esticar uma mão para pegar um cafezinho, né? Você até pode tentar, né? Mas como o volante... Vai perder performance. Você vai perder performance, você vai perder atenção, né, na pista. E o volante, ele puxa muito, né? O volante, ele não é um volante hidráulico. Você já andou de carro de corrida, sabe quanto é duro aquilo. E numa curva, ele tá jogando. Então você com o copo e fora todo aquele monte de componente eletrônico e fala, água e eletrônico não combinam, né? Então você se programa um pouco antes ou faz como alguns pilotos fazem. Deixa um canudinho com um tubo de água e vai bebendo durante a corrida. Qual a preparação de você como um piloto virtual antes de entrar na prova? Porque de piloto de verdade a gente já viu várias vezes os bastidores, né? O café da manhã, ele se prepara num dia antes, ele está sempre correndo, ele está muito bem alimentado, mas muita proteína também, tem um condicionamento físico acima da média. Como que é esse lado de preparação para o piloto do mundo virtual? Normalmente, antes das corridas, eu evito comer coisas muito pesadas. Sempre deixo uma barra de chocolate próxima, porque gasta muita energia. E bebo normalmente um pouco de isotônico, porque se beber muita água vai te dar vontade de ir ao banheiro. E numa competição, você pega uma Le Mans que está 4 horas dentro do carro, não tem condições de você... O Piquet fazia xixi dentro do macacão. Eu tinha uma curiosidade dessa. Como se faz para ir ao banheiro hoje, né? Porque são corridas muito desgastantes. Mesmo no virtual, nem tanto. No real, você tem o calor, você tem chuva, tudo interfere no organismo da pessoa. Mas o nosso, se você olhar, a gente está num estúdio. Se você colocar 3 telas, aquele simulador todo, aquele esquenta. Então você tá muito quente ali dentro, a temperatura fica muito alta. Então precisa beber alguma coisa. Aí como vai sair... Não, e a concentração, Richard, imagino que tem que ser muito grande. Porque essa imersão que eu falei, ela tem que ser absoluta. Sim. Senão você vai acabar a brincadeira ali logo no começo e os teus companheiros de equipe vão te matar também. Principalmente numa prova como 24 horas de Le Mans. Qual foi a maior encrenca que você já pegou? A gente se prepara para umas 24 horas de Le Mans com mais de um mês de antecedência. Com treinos diários com todos eles, até para entender a performance de cada um, qual é o melhor carro.
Porque a gente tem essa liberdade que o piloto real não tem, de escolher antes de começar a competição qual é o carro que você vai correr. Você vai de Ferrari, você vai de Porsche, você vai de um Lamborghini, porque nem todos os pilotos se adaptam a qualquer carro. Se você usar um exemplo de Porsche é um carro muito arisco, ele é muito rápido, mas ele é arisco. E nem todos os pilotos têm um feeling de passar em cima de uma zebra com um Porsche e parar no muro, por exemplo. Mas, além desse treinamento a semana inteira, quando chega no dia da competição, falamos todos através de um aplicativo. Os pilotos entram na sala e só os pilotos dessa competição podem estar nessa sala. E aí a gente tem o spotter, que ajuda muito, dando pra gente, como se fosse um engenheiro de prova, o seu tempo de prova. Olha, tá chegando a hora do pit stop, você vai trocar de piloto daqui tanto tempo, você já quer trocar. Às vezes tem piloto que cansa mais rápido e aí se prepara para trocar antes, então fica todo mundo ligado. Na verdade, quase ninguém dorme durante essas 24 horas, né? Você tem um descanso de algumas horinhas, mas sempre tem um segundo piloto a postos, porque você pode passar mal, você pode ter um problema e precisar sair do cockpit, e você não pode simplesmente largar o carro. E já tivemos acidentes na primeira curva, né? Um mês de preparação, como em Indy, foi um mês treinando, porque no iRacing, que é o simulador oficial, você tem as 500 milhas de Indianápolis oficial. E foi um mês de treinamento e eu saí Ou seja, como na Indy mesmo, como nas 500 milhas. Como nas 500 você milhas. passa várias fases até colocar o seu carro na pista. Exatamente. Para quem não lembra, o Emerson Fittipaldi chegou a ficar fora de um grid da Fórmula Indy, tão difícil que é para você classificar. Sim, são 32 carros para poder participar. Eles até flexibilizam um pouquinho. Chamava Carburation Day, né? Tinha um nome específico, né? Eles colocam duas corridas com 32 carros. Só que você tem aí centenas, às vezes milhares de pessoas tentando. Então, só o fato de você conseguir a vaga já é uma vitória. Você está dentro dos 32 melhores para disputar a Indy. Claro, você fica triste de sair. Você se prepara por muito tempo, mas corrida é isso, né? Às vezes acontece na primeira curva, você está fora. Faz parte. Olha que interessante, eu tive em Dallas no lançamento da Ram 1500 e lá, junto com um parceiraço nosso aqui da Jovem Pan, que é o Alessandro Maia, da McLaren Maia, a gente já fez até algumas ações em conjunto também com a BYD, e ele dizia para mim que vai acontecer, não sei se é no final do ano, existe uma competição onde os caras vão, não sei para qual país, para um campeonato mundial, mas a coisa é para valer. Eu até falei para ele, puxa, mas espera aí, se esse campeonato é virtual, por que esse piloto precisa viajar? Então não sei se é uma feira, se é um grande evento, mas os pilotos se deslocam para outro país para participar desses campeonatos. Que tipo de campeonato é esse? Em 2021 eu fui campeão sul-americano de NASCAR e nós íamos todos para Las Vegas para poder fazer a grande final. Por conta da pandemia não houve essa final online, e aí não teve a competição. Você foi campeão sul-americano, é isso ou não? De NASCAR. De NASCAR, ou seja, eles pegam campeões de cada um dos continentes e vão os campeões para lá. Isso. E não aconteceu o campeonato? Não aconteceu por conta da pandemia. Semana passada nós tivemos um brasileiro, foi campeão de Fórmula F4 em Barcelona, porque a gente teve aqui recentemente o campeonato de Fórmula F4, válido pela CBA, já com a chancela da FIA, e os melhores do mundo, né, os campeões de cada região, foram para Barcelona fazer a grande final. Na minha equipe nós ficamos em 5º lugar e o brasileiro que venceu aqui foi campeão semana passada. Então assim, o Brasil é muito forte no automobilismo virtual. A gente tem grandes pilotos disputando, tem pilotos da equipe do Max Verstappen que corre junto. Então tem um grande caminho aqui, está crescendo cada vez mais. E é muito bom isso. Richard, você comentou comigo que você já competiu com Tony Kanaan nas 500 milhas de Indianápolis. Você já pegou em algum momento Verstappen em alguma pista? Eu particularmente não, mas a equipe sim. Já tivemos não vou dizer que é um prazer estar com o Max, porque ele é tão competitivo no virtual como no real, então é muito difícil andar no ritmo, então normalmente ele passa por você. Para eles não é brincadeira, não é um momento de relaxamento, não. Na pista eu tenho esse comportamento, fora da pista, no mundo virtual, eu vou relaxar e brincar, não tem isso? Olha, o Tony eu acho que tem um pouco, ele tem uma outra competição que a gente faz, que é com os Toyotas GR86, que é um carrinho mais simplesinho, e ele tá sempre nas competições. E ele joga, lógico, é piloto, não tem conversa, mas é um pouco mais leve. Mas o Max não tem conversa, seja no real, seja no virtual. Eu acho que se for uma competição de quem empurra essa copo mais rápido, ele vai levar mais a sério que qualquer outro aqui dentro. Incrível, né? A competição tá no sangue do cara.
Eu sempre tive uma dúvida, vou tirá-la com você. Meu filho sempre competiu de GTA, Grand Prix, Fórmula 1, aqueles simuladores do PS1, 2, 3, 4, nem sei em que gera, tá no PS5 tá no já, PS5. Né? E eu lembro que tinha uma maneira de você ter um carro melhor. Ter um carro melhor nesse tipo de jogo era você estar melhor ranqueado. Aí você ganhava mais pontos, ganhava umas moedas, não lembro como é que era. Você comprava um amortecedor melhor, você tinha uma suspensão melhor, você podia até fazer uma evolução para outro carro. Esse tipo de coisa acontece? Existe essa premiação também por um carro melhor? Ou você coloca o carro que você quiser na pista? Não, na verdade, as competições elas são definidas. Cada competição tem os carros específicos e você compra o carro. O iRacing você aluga ele anualmente. Como que é esse comprar o carro? Você vai comprar o carro. Vai pagar um carro? Custa em média $12, $13 cada carro. Cada pista vai de 8 a 15 dólares. Então você tem que comprar os carros, comprar as pistas que você quer fazer a competição. Não existe vou melhorar um amortecedor, vou colocar um farol mais bonito, isso não tem. Os carros são réplicas fiéis do carro real, tanto na parte física como na parte de estética. Então, o que você está andando ali é um carro como se fosse o verdadeiro carro que você tivesse de rua. E a única coisa que você pode fazer é subir sua carteira. Você começa numa categoria Rookie, onde todo mundo começa, então você reza para sair logo dela, porque é bem difícil ali, né? O pessoal está aprendendo, até chegar na carteira A, que seria a carteira máxima, e existe uma carteira preta que a gente chama. Como se fosse a superlicença, a carteira preta deve ser a superlicença para a Fórmula 1, é isso ou não? Você tem a A e a preta, que seriam similares. É que a preta a gente coloca que são pilotos que têm uma pontuação muito alta, né? São os pilotos de Fórmula 1, podemos colocar assim. E o piloto que está na categoria Rookie, ele jamais vai competir com o piloto de categoria A, na mesma corrida de uma categoria A, até para nivelar e as corridas serem mais disputadas, né? Você tem uma categoria de entrada, tem muito acidente, né? Existem muitos erros e é normal porque a pessoa está aprendendo. Quando você chega numa corrida categoria B e A, esses índices de acidentes diminuem muito, as disputas passam a ser mais emocionantes, porque ninguém quer perder, né? E hoje no Brasil a gente tem muitas ligas que fazem competições, então ninguém quer uma transmissão com muitos acidentes ou com poucos carros finalizando, então o grid fica muito mais disputado. E eles fazem algumas com competições com os rookies. E aí começa 32 carros e termina 7, 8. Mas faz parte, é um aprendizado, né? Você começa aprendendo a dirigir e vai subindo até chegar lá no nível mais alto, antes aí ali a brincadeira fica séria. Richard, a gente escutou muito aqui já no programa, já tivemos o Emerson aqui, já tivemos o Rubinho, já tivemos o Christian, no Máquinas da Pan, né? E a pergunta que mais fazem para eles: como começar a minha carreira? Né? Qual é o passo inicial? É o kart? É o simulador? É o joguinho de videogame? Eu te pergunto, o caminho para esse cara ser um piloto profissional desse mundo virtual é o videogame? É o gatilho ou isso é só uma motivação? É esse aprendizado que ele tem no videogame, ele vai ter que esquecer e é uma cultura nova? Não, eu acho que tem que esquecer. A gente tem que separar outra história. Duas coisas. Existem os jogos de videogame, existem os simuladores. O jogo de videogame, querendo ou não, ele sempre te dá uma ajuda para você se manter na pista, o carro não quebra. Agora, o simulador, não existe uma segunda chance, não existe replay. Se furar um pneu, acabou. Se você bater no muro, se o carro não for reparável... O game over tá ali, né? Tá ali. E existem muitos pilotos, inclusive, que fazem competições de iRacing, que foram disputar campeonatos reais de Stock Car, de Porsche, que saíram do mundo virtual. Porque hoje o realismo ele é tão grande, a tocada, né, a forma de você pilotar é tão real, que quando eles foram para o mundo real, basicamente o que mudou foi a sensação de velocidade e a força G, que nós não temos no simulador. Mas o restante ele se sentiu muito familiarizado. E andam bem. Tem piloto que já venceu corrida saindo do mundo real, do mundo virtual. Você já viu esse outro lado, do cara andar muito bem no mundo real e chegar no simulador ele não ir bem? Sim, e isso acontece também. Porque eu falo, o piloto, tanto real como virtual, ele tem que ter uma coisa que para mim é muito importante, que é o medo. Se você não tiver medo, você vai bater o carro. Existe um limite, né? Até aqui você pode seguir, a partir daqui você tem que ter um pouco de medo. Quando o piloto real vem para o virtual, lá no começo, depois ele pega o jeito, ele não tem medo, porque ele sabe que ele não vai se machucar. Então ele abusa muito nas curvas, nas tomadas de zebra, e ele não faz o tempo.
Mas é pouco tempo que ele fica assim, porque ele entende logo depois como ele tem que agir, e aí ele passa a ser mais rápido que muitos pilotos virtuais. Mas tem muito piloto real que vem para o virtual, que corre nos campeonatos e que anda no pelotão do meio. Seja porque não quer andar lá na frente ou porque não consegue ainda andar lá na frente. O cara que começa no virtual é mais fácil, né, pra gente. A gente vê uma coisa na Fórmula 1 já há muito tempo, né, desde que eu comecei a acompanhar, que é uma sazonalidade de equipes campeãs. A gente viu isso com a McLaren, com Ayrton Senna e Prost, aquela época áurea da McLaren. A gente viu isso com Ferrari, na época de Schumacher, que tinha ali do lado dele um Jean Todt e um Ross Brown. Com o Vettel, ou seja, com Adrian Newey, né, essa equipe fantástica, Christian Horner, ou seja, tetracampeão. A gente viu a mesma coisa com Williams. Existe isso também no mundo virtual? Uma equipe a ser batida, aquela equipe que é campeã todos os anos e depois ela perde essa hegemonia? Nosso caso ele é um pouco mais nivelado, porque os carros, eles são praticamente iguais para todo mundo. A única coisa que muda é o setup, né, os ajustes individuais de cada piloto. Então, existem os carros mais rápidos em algumas competições, que aí é o carro a ser batido. As equipes, a gente, por sorte, troca muito de posição. A gente não tem... tem uma ou duas equipes que estão sempre no top 5, que é o que você quer bater, mas tem vamos dizer, está mais equiparado do que a Fórmula 1, por exemplo. A gente tem uma disputa um pouco mais apertada. Tá, e outra coisa que é fácil perceber, você tem patrocínios, né? Ou seja, existe a mesma coisa, você falou, o carro custa, não sei se é R$12 ou $12? $12. Existe patrocínio também para você competir? Uma pessoa pode viver disso? Da mesma maneira que um piloto, ele vive sendo um piloto de Fórmula 1, ou de NASCAR, ou de Stock Car. Existe o cara ser remunerado para competir no mundo virtual? Sim, a gente tem vários pilotos hoje no mundo, brasileiros inclusive, que só correm de virtual. O trabalho dele é treinar e fazer as competições. O Brasil hoje é o 8º maior do mundo em participação em campeonatos, número de pessoas competindo. Faz pouco tempo que as empresas começaram a olhar para o mundo virtual com outros olhos. Falaram, poxa, isso aqui é uma coisa que dá visibilidade. Afinal, ele está aparecendo em canais no mundo inteiro. É uma propaganda, entre aspas, barata para o patrocinador. Para nós é muito importante, porque uma equipe ela precisa ter, não é pagar os pilotos, mas a gente tenta pagar pista, setup, carro para o piloto. Então você imagina uma equipe com 16 pilotos, você tendo que comprar carro e pista para todo mundo. Então os patrocinadores ajudam. Então eu quero até agradecer meus patrocinadores aqui, porque sem eles isso não é possível. Você acaba ficando no final do grid, porque tem conversa. Se você não tem apoio, você não consegue crescer nesse mundo. O ano passado eu fui convidado para assistir um filme no cinema, um lançamento. Eu não vou lembrar direito o nome. Eu fui convidado pela Nissan, que a Nissan tinha um carro campeão nessa história, que era GTA, pode ser? GT7. Que era aquele que uma história, como se fosse uma história real, de um piloto do mundo virtual que acabou tendo uma oportunidade de classificar um carro e competir no mundo real. Isso existe? Existe, aquilo foi real. Foi o Gran Turismo. A Gran Turismo, exatamente. A Nissan fez uma competição e levou o piloto para disputar as 24 horas de Le Mans. Existe esse tipo de premiação atualmente? Por exemplo, você tem algum campeonato que você possa participar para um dia ter a cereja do bolo, você está numa pista de corrida? A Stock Car, a gente tem o campeonato oficial da Stock Car no Brasil e o vencedor ele vai pilotar um carro de Stock Car. E um desses pilotos acabou indo, hoje disputa o campeonato de Stock Car. Quem é? Eu não me recordo o nome agora. Mas ele foi do mundo virtual e já está sentado no carro da Stock. No carro da Stock. Nós tivemos da Porsche Cup também, que existem pilotos que saíram do mundo real, do virtual. E se dão bem, Richard? Olha, no começo, eu acho apanhar, que é um pouco difícil, né? Você vem de um mundo que não é o nosso. O filme mesmo mostra isso, né? Depois, com o tempo, acho que também vai da pessoa, né, Alex? Se a pessoa é uma pessoa que consegue conversar, consegue quebrar o gelo, a coisa flui. Mas eu acho que é normal, afinal, você tá ali a vida inteira dentro de um carro de verdade e ver uma pessoa que vem do mundo virtual sentar num carro igual ao seu para disputar um campeonato que a sua vida só foi o tempo inteiro ali. Então, eu entendo os dois lados, né? O piloto virtual que tá doido para chegar no real e o real que olha, poxa, ele pulou um monte de etapas, ele só fez um virtual e hoje está sentado aqui. Mas o virtual hoje ele é tão bom, o simulador, que se a pessoa tiver condições,
físicas principalmente, né, de encarar um carro real, ele tem tudo para se dar bem. Richard, a gente já está finalizando. Eu queria 2 coisinhas. Primeiro, que você mostrasse para a câmera a sua credencial, ou seja, piloto virtual pela CBA, e também passasse as suas... Vira para a sua câmera ali, ó. Vira para aquela câmera. E também que você passasse as suas credenciais. O que você já venceu até hoje? Quais foram as suas grandes conquistas no mundo virtual? Bom, como equipe? Sim. Bom, a Richard Racing hoje tem 12 vitórias. A equipe é recente, a gente tem 1 ano de vida. Antes eu tinha uma academia, eu dava aula de graça para os pilotos, ainda dou, para iniciar as pessoas nesse mundo virtual. E aí a equipe nasceu, a gente já tem 12 vitórias de campeonatos. Vencemos as 6 horas de Glens, que para nós é muito importante, é um endurance. 3º colocado num campeonato de turismo, de GT3. Fomos campeões de 24 horas de Daytona também. Eu, particularmente, fui campeão em 2016 de Fórmula 1 e 2021 de NASCAR. E ano que vem eu volto a competir, que esse ano com a equipe eu acabei dando prioridade para montar a equipe, estruturar. Volto a disputar os campeonatos de ovais, de Indy e de NASCAR. E onde as pessoas te encontram, Richard, para ver um pouquinho desse teu trabalho aí? Bom, para encontrar a gente é bem simples. No Instagram é o Richard Racing Academy e o nosso site é o richardracing.com.br. Legal, amigo. Super obrigado por trazer toda essa cultura virtual pra gente. Eu sempre fui um apaixonado por corridas, sempre tomei pau do meu filho também em joguinho de corrida, né? Eu faço convite, vai lá em casa. Mas um dia nós vamos fazer isso junto para mostrar aqui no programa. Obrigado mesmo, Obrigado amigo. a você, Alex. E você continua ligado, porque já às 4 da tarde tem Máquinas na Pan, com o mundo virtual também, mas muito carro na pista e muito carro para ser lançado. Até lá! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.